Oi, eu sou Elton Simões Gomes. Oi, eu sou Diogo Cortiz. E esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. E hoje a gente tem um assunto bem especial, porque a gente vai falar de rede social e um público bastante especial, que é o de crianças e adolescentes. E para conversar com a gente, temos aqui Maria Mello, que é coordenadora no Instituto Alana, que é um dos institutos referências sobre crianças e tecnologia. Oi Maria, obrigado por você vir para cá e aceitar o nosso convite nessa manhã fria aqui em São Paulo. Obrigado, Maria. Eu que agradeço, gente. Um prazer, uma honra e felicidade imensa estar aqui com vocês. E só lembrando que o Deu Tilt está no YouTube, lá no canal do UOL, mas também está disponível em todas as plataformas de áudio. Sem mais delongas, vamos pro papo, pessoal. Maria, a gente veio falar sobre crianças, mas é bom lembrar que as redes sociais elas provocam um impacto em todo mundo. Eu estava contando pro Gil outro dia o que aconteceu comigo assim que rolou. Eu já mandei a história para ele, que é... Eu pego o ônibus para vir para cá e em algum momento eu vi uma musiquinha, eu fico bravo quando a galera começa a ouvir. Eu também fico pensando. Ai, falta de educação, né? Demais, Mas aí eu comecei a olhar a cena. Era um senhorzinho que pegou o celular e começou a ver um vídeo de uma moça muito bonitinha que parecia uma pessoa indiana. Aí ele olhou com uma ternura, sabe? Um olhar de quem conhecia. Eu pensei, nossa, deve ser a sobrinha dele. Aí o vídeo acabou, voltou de novo. Aí ele olhou de novo o vídeo, deu um beijo. Deu 2 beijos na tela do celular, 3 beijos. Aí eu pensei, é ligação, não é possível. Só que depois ele deu um tchauzinho e aí o vídeo acabou. Eu pensei, será que ele acha que a pessoa tá falando com ele? Aí eu fiquei me perguntando, já é uma pessoa que tem idade suficiente para separar o que acontece no mundo digital do que acontece no mundo físico. Mas ainda assim, não parece que aconteceu esse tipo de coisa. E eu imagino como isso não deve confundir a cabeça das crianças. Qual que é o impacto que as redes sociais causam nessas pessoas que estão em estágio de informação? Gente, é isso, né? Acho que essa é um assunto que acho que precisa interessar a todos nós, não só porque crianças e adolescentes precisam ser prioridade absoluta no nosso país, mas porque redes sociais, um ambiente digital melhor para crianças e adolescentes vai ser necessariamente um ambiente digital melhor para adultos, para idosos, né? E para toda a população. Então, acho que primeiro é legal sempre a gente fazer essa distinção que vocês sabem muito bem, mas eu gosto de trazer sempre quando a gente conversa, que é essa diferença entre redes sociais e a internet como um todo, né? Eu acho que é sempre muito importante a gente repisar isso, porque a internet a gente sabe que é um ambiente que foi pensado para ser promotor de direitos, né? Desenvolvedor de capacidades, e isso é muito importante a gente lembrar, né? Para a gente não jogar tudo fora, né? Do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico que a gente tem até aqui. Então, isso é um ponto muito importante e, para falar de redes sociais em específico, a gente entender qual é a função das redes sociais, né? A gente, assim, não vocês que são muito especialistas, mas lembrar também, né? Nunca esquecer que as redes sociais foram criadas com um propósito muito específico, que não é exatamente conectar as pessoas, conectar a indiana ao brasileiro, idoso, usuário do transporte público. Não é? Eu acreditei no Zuckerberg. E qual que é, então? A Gente, missão acho que, não era conectar eu pessoas? acho que até nós, né? Assim, eu tenho conta em rede social, vocês também têm, então a gente precisa também. Para mim é um esforço, um exercício cotidiano também, de lembrar, né? Qual é essa função, qual é a intencionalidade das redes sociais, que é nos manter ali para que o lucro aconteça, se dê, né? Para as plataformas principalmente e para os anunciantes. Então, a gente precisa pensar nos impactos relacionados a essa intencionalidade, né? E a primeira delas, sabemos também, aí é a economia da atenção. Como é que ela é desenhada, como é que ela é feita para nos prender dentro dessas redes. E prende, obviamente, crianças e adolescentes também. Eu acho que tem um agravante nessa história, que é o fato das redes sociais não admitirem que são desenhadas, que as crianças estão lá dentro, né? Pessoas com menos de 13 anos estão lá dentro. Os termos de uso das redes sociais, da maioria delas, vai dizer que é vedada a criação de perfis, né? De contas por pessoas com menos de 13 anos, mas a gente sabe, tem pesquisa e a gente sabe, empiricamente, olhando na rua, andando Qualquer por aí. restaurante que você vá. Qualquer restaurante tem uma criança com um celular, com um tablet, numa rede. Geralmente numa rede social, no TikTok, né? No Instagram da vida. Então, acho que o primeiro impacto está ligado a essa perspectiva do vício,
né, que nos impacta também. Acho que todos os impactos que eu vou mencionar aqui impactam a nós adultos, mas impactam majoritariamente, com muito mais intensidade, as crianças e adolescentes, porque justamente como você falou, Elton, são pessoas num estágio peculiar do seu desenvolvimento, do seu, né, estágios iniciais do seu desenvolvimento biopsicossocial, que está tudo muito aberto ainda, em desenvolvimento e muito que as torna muito vulneráveis a esse tipo de contato, né? De experiência, vamos dizer assim. Então, o vício que a rede social proporciona a uma criança e a um adolescente também, crianças e adolescentes são hipervulneráveis, é muito maior e muito mais impactante se comparado a adultos e a idosos também, por exemplo. Aí você tem uma série de outros problemas, né, que os pediatras já catalogaram e vêm catalogando ao longo dos anos aí, relacionados à visão, à atenção que vai sendo minorada, né, nesses processos. Você tem uma discussão que a gente faz no Alana há muitos anos, né, uma consequência muito séria, que tem a ver justamente com o modelo de negócios das redes sociais, que é o assentar de uma personalidade consumista, porque as redes sociais hoje são shopping centers, né? Nada contra os shopping centers. Eu também frequento shopping centers, também sou capitalista, todos somos. Mas essa perspectiva do consumo, né, reiterado e desse apelo consumista que está nas redes sociais e muitas vezes de uma forma velada, né, diferentemente do que era na TV, por exemplo, do que é em outros espaços, ela é muito impactante para crianças e adolescentes, porque as crianças, principalmente as crianças, ainda não estão em condições de enfrentar, né, em pé de igualdade com apelos de consumismo que a indústria provê nesses ambientes. Maria, eu gostei muito dessa distinção que você fez inicial da internet das plataformas. Eu acho que isso é importante a gente reforçar, porque muitas pessoas confundem, né? Acham que as plataformas acaba sendo sinônimo de internet. Internet é uma plataforma que foi construída, né? Uma infraestrutura que foi construída, né, para conectar, e depois vieram as plataformas criando um espaço privado, né? Os jardins murados, colocando ali um playground, transformando aquele espaço num ambiente confortável para as pessoas ficarem ali dentro. E se a gente pegar um pouco da história, a gente vê que as plataformas elas vêm se modificando, né? Então, se a gente pensar nesse curto espaço de tempo, as plataformas mudaram muito a dinâmica, né, de interação. E acho que um fenômeno específico foi o TikTok, né, que trouxe essa ideia dos vídeos curtos, que você tem um estímulo muito rápido, um estímulo que você consegue trocar numa velocidade muito intensa, né? Então, não gostei, vou passando. Uma dinâmica diferente, que era, por exemplo, com o YouTube, né? As crianças assistiam o YouTube de uma outra forma, né? Sei lá, 3 anos atrás era um vídeo longo, ela assistia. E agora são shorts. E agora, vídeo longo que a gente tá falando é vídeo de 3 minutos, né? Exato. E virou vídeo longo, um vídeo de 3 minutos. E hoje ela não, é uma outra dinâmica, assim. Como que você entende esse papel também, dessa mudança tecnológica? A gente está encaminhando para um cenário ainda mais tenso, assim, com essas mudanças das dinâmicas das plataformas? Eu acho que sim, Diogo. Eu acho que a gente está num momento de definições fundamentais, assim, né? Coisas precisam ser feitas para que a internet, como foi pensada, ainda possa ser executada, e que a gente freie processos que estão levando a nossa civilização, para ser um pouco mais pessimista, a derrocada, né? Catastrófico. E eu sou um pouco assim. Eu só costumo dizer que eu sou otimista na ação e pessimista na análise. Minha análise é pessimista e a nossa ação precisa ser otimista, né? Então, eu acho que a gente precisa, assim, entender que essas dinâmicas estão cada vez mais focadas, né? Caminhando para o lado dos jardins murados. A gente costuma sempre fazer essa analogia com shopping centers, né? Eu gosto muito de, quando você falava, eu lembrei de um texto teu sobre um livro que acabou de ser lançado em português, do Jonathan Haidt, aquele americano, Haidt, que é A Geração Ansiosa, né? Em que ele vai
até mais catastrófico do que eu, né? Bastante mais, falar sobre o impacto das telas, né, nas crianças. E você traz um ponto na tua argumentação com o qual eu concordo muito, e a gente também caminha muito nesse sentido na leitura, que é justamente essa diferenciação que a gente precisa sempre repisar, né? Então, são as telas ou são as redes sociais que estão fazendo com que a gente fique mais nas telas, inclusive? Às vezes não é o meio, mas é o conteúdo e a dinâmica. Exato, né? tem muito a ver com o conteúdo, porque aí também o conteúdo que circula nas redes sociais é um conteúdo especificamente voltado para essa prisão da atenção e que prejudica nosso desenvolvimento. E o tipo de tela também, acho que tem a ver, a gente precisa falar sobre isso. Então, eu acho que sim, acho que a gente está num processo de hiperconcentração do ponto de vista econômico, inclusive, né? Desses grandes conglomerados, né? De tecnologia. A gente ainda está muito distante de uma perspectiva nacional, do ponto de vista de desenvolvimento de produtos e serviços de tecnologia que sejam adequados para crianças e adolescentes brasileiros, né? Inclusive. Então, eu acho que essas mudanças são sinais de alerta importantes para a gente colocar em prática ações, né? E que o mundo inteiro já tem colocado, as principais democracias do mundo já têm colocado, né? Seja do ponto de vista do compromisso das empresas com as crianças, com a garantia de direitos das crianças, autocompromisso, vamos dizer assim, do ponto de vista mais de autorregulação, seja do ponto de vista regulatório mais amplo, né? Então, as principais democracias hoje do mundo têm avançado no sentido de prover leis mesmo, normas, né? E você vê assim, quais, a partir das análises que vocês fazem, das pesquisas, né, pegando essas mudanças de estímulos que tiveram, assim, quais são os grandes impactos, assim, para as crianças hoje, assim, que vocês enxergam, assim, que é o mais urgente, sabe? Nós, como sociedade, temos que olhar com muita atenção para isso, assim. A questão dos vídeos curtos é muito séria, né? Eu acho que a gente precisa falar com cada vez mais urgência, premência e simplicidade sobre design, sobre desenho das plataformas, né? Sobre essa modulação. Uma coisa que a gente discute bastante, né? Muito, né? Acho que é fundamental. E estes impactos, então, de como a desatenção é cada vez maior, né? Você já tem catalogados uma série de impactos negativos relacionados a este tipo de formato. Né? Você tem cada vez mais crianças querendo atuar dentro das redes sociais para serem, enfim, youtubers ou dançarinas de TikTok, né? Fazerem esse tipo de performance e geralmente de uma maneira atrelada a algum tipo de recompensa que a própria plataforma provê, né? Então, eu acho que sim, essas mudanças elas estão em curso, elas são vertiginosas e a gente tem de freá-las. Freá-las é a palavra. Eu acho que sim. A gente já discutiu aqui que já fez uma distinção entre a internet como uma plataforma, as redes sociais como outras plataformas que atuam dentro dessa grande plataforma que é a internet, do conteúdo que navega dentro das redes sociais, que não é o mesmo conteúdo, que alguns são mais perniciosos do que outros, mas está faltando um elemento nessa conversa que são as crianças. Total. Que tipo de direito que a gente dá para essas crianças, de como a sociedade de hoje empodera esses seres dotados de direitos que são cidadãos também? Como que a gente dá mecanismos do ponto de vista da salvaguarda legislativa e de regulamentação para que eles possam se virar nesse ambiente que é tão complexo como o da internet, das redes sociais e dos vários conteúdos que circulam por lá? Eu falei aqui sobre isso, né, essa premência, essa necessidade da gente ter leis que caminham no sentido de prover mais regulação para as plataformas, mas o que não falta no Brasil é lei e norma que protege criança e adolescente, né? E que precisam ser entendidas e lidas e respeitadas também no ambiente digital. Então, acho que é importante a gente evocar a nossa Constituição Federal, que no artigo 227 vai dizer que criança é prioridade absoluta, né? O ECA, que vai dar forma, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai dar forma a essa doutrina da proteção integral que precisa ser conferida à criança e adolescente no Brasil. Você tem, hoje em dia, LGPD, o artigo 14, né? Já que também confere um grau diferenciado, né? No sentido da proteção dos dados dessas pessoas. Agora, primeiro, é importante que essas leis sejam cumpridas, né, e conhecidas.
E é preciso escutar as crianças também e os adolescentes. Então, a gente tem também avançado sobre um entendimento de que é fundamental ouvir, né? Garantir essa participação na construção de novas salvaguardas, na construção de diretrizes que precisam ser apresentadas para as empresas, né? de leis, enfim, desses caminhos que precisam ser conjugados de maneiras diversas, mas sempre com um olhar centrado na criança. E esse centrado na criança não é só dizer a criança precisa disso, né? O Pedro Harton, nosso colega lá do Alana, tem uma frase que eu acho incrível, que é assim, a criança não pode ser objeto da família ou das empresas ou do Estado. Ela precisa ser sujeito de direitos, né? Como nossas leis e normas prevêem. Então, eu acho que esse elemento da participação e da escuta é muito importante. A gente tem, no Alana também, feito alguns processos de escuta dessas pessoas, das crianças. A gente tem uma pesquisa aqui no Brasil chamada TIC Kids Online, né? Que é feita pelo NIC, pelo CETIC, enfim, CGI. Que traz um pouco dessa escuta para crianças de 9 a 17 anos, né? Então, acho que tem uma lacuna em relação a crianças menores e a gente tem querido escutar mais crianças menores, até porque dessas crianças de 9 a 17 anos que são ouvidas na TIC Kids Online, a última edição mostrou que 24% delas afirmaram ter acessado a internet com menos de 6 anos de idade. A gente precisa entender o que isso significa, né? O que elas acessam com menos de 6 anos de idade, como é que elas se sentem nesse ambiente, o que elas podem prover. Inclusive, é engraçado quando a gente para escutar a criança mesmo, como elas trazem coisas concretas para a gente. Que legal. De sugestão. Eu acho que este botão, tipo assim, autoplay, é muito ruim, eu odeio autoplay. As crianças falam isso. Eu não gosto de publicidade, eu não gosto de ter algo interrompido ali. Algumas mais velhas dizem, eu percebo quando tem um youtuber querendo me vender uma coisa ali de um jeito velado. De uma mensagem subliminar. Às vezes elas podem, elas compreendem, e elas muitas vezes podem trazer sugestões, né, de como melhorar isso. Agora, as plataformas, as redes sociais precisam assumir, primeiro, que as crianças estão lá, e segundo, que é dever delas também salvaguardar os direitos dessas pessoas, né? E ter consciência que as crianças sabem que elas estão sendo engambeladas. Depende do momento, né? Quando a gente fala criança e adolescente também, não é um bolo, né, homogêneo de pessoas. Você tem desenvolvimentos progressivos, você tem contextos, né? Também estamos falando de um país continental, com diferenças enormes do ponto de vista socioeconômico, inclusive, né? Então, tem que sempre ter essa leitura de adequação de contexto, de momento do desenvolvimento da criança e adolescente, mas muitas vezes elas sabem, muitas vezes elas têm sugestões para trazer, sabe? E isso é muito rico. E aí você colocou, né, tanto a questão agora de ouvir as crianças, né? A gente também falou da parte da tecnologia em si, mas acho que tem um outro elemento dessa equação que também acho que é importante a gente falar, que são os adultos, né? E aí focando principalmente nos pais e responsáveis, né? Porque que eu acho que também é uma dificuldade, porque até nós adultos, como o Elton abriu esse episódio, acaba estando perdido nesse universo. E aí transferir isso para a criança acaba sendo muitas vezes uma coisa muito natural e automática, às vezes até um momento de fuga mesmo, né? Você vai no restaurante, pai e mãe, a criança está muito bagunceira, você coloca o celular ali, a criança... E acabou. E acabou. E quem somos nós para julgar, né? Não, então, exato. Não tô fazendo juízo de valor aqui. Exato. Mas acho que é importante a gente pensar, né, que nessa discussão, os adultos, né, tanto os adultos que estão projetando esse tipo de coisa para a criança, mas principalmente dos pais e responsáveis do ponto de vista do comportamento do uso. E eu acho até curioso, né, que tem esse fenômeno do sharing, né, que é essa ideia dos pais agora não só permitir o uso da criança, mas também expor as crianças, né, no universo digital. Como que vocês estão pensando esse fenômeno do sharing também? Primeiro, assim, quais seriam as responsabilidades dos pais responsáveis, né, a partir do uso, do comportamento, mas também esse fenômeno, né, do sharing, né, dessa exposição das crianças que nem pediram para ser expostas, mas vão ter a vida, né? E uma vez que cai no digital, esquece, né? Não tem como voltar atrás. Como voltar. A gente está falando de uma geração que vai ter a vida inteira datificada, né? Nenhum de nós aqui passou ou passará por esse tipo de situação.
né? Então é algo muito sério. Eu acho que o sharing, ele no Brasil pelo menos, percebo até pela minha experiência, né? Então eu estava contando aqui antes da gente começar que quando meu filho nasce, eu digo, eu não vou expô-lo às telas e nem vou publicar nada dele nas redes. Só que ele tem 2 anos, uma pandemia se coloca e eu queria que minha família pelo menos visse meu filho crescer, pessoas queridas, próximas. Então eu digo, como é que eu não vou postar eventualmente uma fotinho ali, ainda que, né, colocando no Close Friends ou tentando ali fechar o máximo possível. Isso, acho que a pandemia deu uma piorada nesse cenário, acelerou um comportamento que estava ali. Que já estava ali querendo chegar, mas isso cresceu, né? Sem a menor sombra de dúvidas. Nós mesmos, né, adultos, não temos muitas vezes a consciência do que significa esse overposting, né, expor demais a nossa própria imagem. E aí a tendência natural é querer mostrar também. Tem um termo, né, cuteness, né, que acho que essa turma super estuda isso também, né, Diogo, que é essa coisa fofinha. As pessoas gostam de gatinho, de criança na internet. Isso dá uma enternecida, né, na ambiência e tal. Só que as consequências dessa hiperexposição são inúmeras, né? Primeiro, assim, né? As crianças muitas vezes não sabem, como você falou, que essa imagem está sendo exposta. O que pode ser feito delas. Você tem vários riscos atrelados. Principalmente aí. Hoje com esse, né, crescimento absurdo da inteligência artificial generativa. Né? Vocês viram, né? Tem um estudo da Human Rights Watch recente que mostrou que o Lion estava raspando dados de redes sociais brasileiras, de crianças brasileiras, sem anonimizar, sem consentimento, para fazer a generativa. Um conjunto de dados que vai ser usado amplamente, né? Porque ele é aberto. Inclusive para exploração sexual, né? Então, assim, são riscos variados, né? Você tem uma categorização já bem assentada também dos riscos, né? Relativos a crianças na internet. Quais seriam, assim, esses principais riscos? O risco de conteúdo, que é o mais evidente, né? Então, estamos falando aí de exploração sexual, de conteúdo de ódio, desinformação, conteúdo em si. Risco de contato, que então são o contato malicioso de um adulto em relação a uma criança, né? De conduta, que aí são geralmente adolescentes, né? Bullying, é um contato crianças e adolescentes, que pode gerar então esse tipo de situação, né? De bullying e tal. E o risco de contrato, que é sobre o qual menos se fala e sobre o qual a gente precisa olhar cada vez mais. Eu particularmente, nunca ouvi falar. Agora eu tô curioso para saber. Esse está ligado à falta de, muitas vezes, a falta de consciência que a gente tem, ou né, a consciência que a gente não tem, quando adentra, quando assina, quando aceita os termos de uso de uma plataforma, de uma rede social, principalmente, né? Então, como é que esses dados estão sendo usados? Qual a finalidade? Como é que comercialmente os seus dados vão ser usados por aquela plataforma? São vários, né? Você tem risco de contrato relacionado a uma transação financeira que você pode fazer num determinado produto, serviço. Mas a gente olha com mais atenção para este risco, que é o risco de que a criança entrou lá, está dando seus dados, ou os pais estão colocando ali as imagens dessas crianças. Já migramos do sharing para o outro risco, mas é isso aí, tem tudo a ver. E esses dados estão circulando ali, muitas vezes vão ser usados, ou isso, né? Esse exemplo de um uso de imagem, geralmente outros dados, para a geração de inteligência artificial, que pode ser muito maléfica para as crianças. Mas um outro estudo também da Human Rights Watch, importantíssimo, que mostrou, por exemplo, que empresas de tecnologia de educação, edtechs, algumas empresas, inclusive, contratadas, desenvolvidas para serviços educacionais de estados brasileiros, usando os dados de estudantes, vendendo eles para data brokers, para que a publicidade seja direcionada para essas crianças. Plataformas educacionais. Exato. As edtechs. Isso é tão controverso quanto o outro pai que me fez, que você me lembrou quando você falou do parenting. Porque quando você falou disso, desse cuidado em compartilhar as imagens das crianças, eu lembrei do Zuckerberg, porque ele é dono dessas plataformas, mas quando ele divulga a foto das filhas dele, ele sempre bota uma carinha, um emoji na frente da carinha das meninas.
E aí eu fiquei pensando, nossa, que pai cioso, mas no trabalho ele cria esses contratos que exploram os dados das crianças e de todo mundo que está lá. Exato. E muitas vezes, então, voltando para a questão da responsabilidade das famílias e dos pais, a gente não sabe. Bom, e se a gente está falando de uma tecnologia educacional, por exemplo, você não tem nem para onde correr. Você não pode nem falar, não quero que meu filho... Isso foi usado no contexto de pandemia, tá? Mas que se manteve depois também. Essas tecnologias foram adotadas para além da pandemia e esse processo de uso dos dados pessoais das crianças para venda, para a publicidade, se manteve. Então, muitas vezes os pais ficam totalmente reféns desse processo. Então, seja por falta de conhecimento, então, mais uma vez, entender nossa sociedade como uma sociedade profundamente desigual, níveis imensos de analfabetismo, né? Analfabetismo, inclusive, funcional e tal, e digital maior ainda, seja porque as empresas não comunicam o que fazem com os dados das suas crianças e adolescentes. Aparentemente está tudo bem. Você pode, ainda que esteja lá nos termos de uso, não pode ter pessoa com menos de 13 anos aqui, facilmente você faz uma conta para uma criança e expõe essa criança ali, né? Então, eu diria que as famílias são o elo mais frágil dessa corrente. E quais são as dicas que a gente poderia Vamos dar, lá. assim? Porque eu acho que isso que é importante, né? Para dessa contribuição, assim. Exato, já assustamos meio mundo de pais desculpa. afora. Não, acho que é importante. Assustar faz parte. Mas há saídas, faz parte, mas assim, o que a gente pode fazer como sociedade, primeiro, mas também dicas práticas, né? Para quem está nos ouvindo, para nossa audiência, né? O que a gente pode fazer, Maria? Acho que tem nos ilumine. Tem uma frase muito legal que é assim, as crianças precisam gastar mais energia do que bateria. Porque aí outra consequência dessa interação muito constante, muito exagerada das crianças nas redes é o afastamento da natureza, né? E a gente já sabe o quanto a natureza, a vitamina N, é importante para o desenvolvimento das crianças. E dos adolescentes também, de nós também, de todos nós. É vital, né? Para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar. Então, essa ideia de gastar mais energia e menos bateria, acho que precisa ficar na nossa cabeça. Mas é também importante a gente entender que, bom, esse é uma parte da solução ou do que precisa acontecer de uma maneira integral para que as crianças possam acessar menos redes sociais. Se uma mãe solo, como você falou, né, tá nem no restaurante, está trabalhando em casa, precisa fazer a comida e não tem com quem a criança ficar, ela vai ficar na tela. Se não tem uma praça segura para ela ir do outro lado da rua da casa dela, ela vai ficar ali. Não tem para onde ela correr. Se não tem uma creche integral onde ela possa estar, né? Então a gente precisa também fazer esse debate de uma maneira mais ampla, né? Então, entender a importância de pressionar por políticas públicas que sejam de fato integrais, porque só ter medidas para tirar da tela muitas vezes não vai adiantar. Mas acho que é um pouco isso, é a gente se olhar para o tanto de tempo que a gente está na tela. Então, eu tenho sempre também essa experiência, eu sou viciada também. Então, eu estou, às vezes, ali numa rede, estou trabalhando, né? Mas estou trabalhando, que tá sempre trabalhando. Se deixar, está sempre trabalhando. Então, estou ali, aí meu filho vem, eu tenho tentado fazer um movimento que é ele não me ver tanto na tela, sabe? Então, se ele veio aqui, quer trocar uma ideia, quer brincar um pouco, eu deixo um pouco de lado para que ele não veja tanto. Essa dependência, né? A dependência que nós humanos já temos. Porque... Educação pelo exemplo também. A gente precisa dar esse exemplo. E acho que a gente tem que buscar informação, buscar ler sobre isso. Eu sei que nós temos problemas no Brasil que parecem muito mais, são de fato, né, muitas vezes muito mais graves, né, relacionados à sobrevivência básica das nossas crianças e adolescentes. Só que a vulnerabilização prévia das crianças no offline piora a vulnerabilização no ambiente online. Isso é muito importante que a gente reflita sobre, né? Então, cuidar, entender que lugar é esse, por que esses shorts, esses vídeos curtos são mais prejudiciais, por exemplo, por que as redes sociais tendem a ter esses conteúdos que são mais nocivos, né? Por que tem, qual que é o ativo ali, né? Por que as redes sociais existem de graça? Elas não são de graça. Não sei. Elas usam nossos dados. Então, eu acho que é isso, é um combo aí para famílias de crianças e adolescentes, que é buscar informação,
entender como é que aquela rede opera, funciona, se tem ferramentas internas. E aí sim, a gente sabe que para algumas questões as redes sociais já conseguiram dar alguns passos no sentido de fornecer ferramentas de mediação parental. Então você consegue verificar ali quanto tempo a criança está na tela, ou eventualmente que tipo de conteúdo, né? Você consegue filtrar, deixar aquele ambiente um pouco mais propício para essa interação. Mais uma vez, né? Com menos de 13 anos, não. Mas também se olhar, né, revisar nossa própria interação com as telas, com as redes, enfim. E eu trago então uma pergunta agora, né, acho que com base no que você colocou, que é o próprio livro, né, que a gente falou aqui do Geração Ansiosa. Então, para quem está nos ouvindo, inclusive foi dica, né, de um episódio do The Tilt, a gente dá dicas também no fim de alguns episódios, e o Geração Ansiosa foi um dos livros que a gente indicou. E, de acordo com o Jonathan Haidt, né, ele propõe assim 4 principais grandes ações que nós deveríamos fazer para tentar inverter esse jogo, né? Porque o livro também ele é bem alarmante, assim, se você se colocou como uma pessoa catastrófica, o livro ele é muito mais, né? E de fato, você lendo e fazendo um diagnóstico da situação, não tem como não ser, né? É uma coisa alarmante, a taxa de suicídio aumentando, a taxa de depressão, ansiedade, num nível como a gente nunca viu na história, né? O que muitas questões são debatidas é quais são realmente os fatores, se é só tecnologia ou não, enfim, existe um debate. Mas no livro ele propõe, assim, 4 principais caminhos, né? Que é a proibição de smartphones até os 14 anos, né? Então, não deveria ter smartphones para criança até 14 anos. Proibir as redes sociais, né, até os 16, vetar o uso de celular nas escolas, e aí uma coisa que ele propõe também, que está super conectado no que você falou, que é incentivar esse livre brincar, né, fora das telas, num ambiente conectado com outras pessoas, com a natureza. Inclusive, acho que um dos argumentos que ele começa o livro é isso, né? Ele fala, a gente virou uma sociedade super protetora das crianças e a gente foi super protegendo, mas colocando elas num ambiente super tecnológico, né? E aí a pergunta, assim, já para a gente, né, ir quase encerrando esse primeiro bloco o que você acha dessas ideias, né? Propostas pelo Jonathan Haidt? Primeiro, são razoáveis? Segundo, é possível da gente implementar e se tem algum contraponto? Se são factíveis ou não, eu acho que é a primeira resposta que, enfim, vai caber a todo o ecossistema. Todo o contexto ali, né? E acho que a gente precisa, mais uma vez, falar em contexto. Mas são ideias boas? Eu gosto, eu acho que sim. Eu acho que a gente precisa fazer um freio de arrumação em relação a certas questões. E muitas vezes esse freio são com coisas bastante já... vamos dizer assim, algumas pessoas colocam como drásticas, mas não sei se são drásticas, são coisas bem específicas, né? Vamos fazer isso. Eu acho que sim, eu acho que, por exemplo, o celular nas escolas, a gente no Alana tem refletido sobre prover uma jornada de emancipação digital que vá precisar começar com a restrição deste uso. Porque esse uso está desenfreado, ele tem causado problemas para a comunidade escolar como um todo. Então, relatos de educadores dizendo que não conseguem, né, dar aula, essa educação totalmente dispersa, essa concentração totalmente dispersa dos estudantes, né, essa atomização, e aí sim, né, acho que essa discussão do smartphone, né, do device é importante em alguma medida quando combinado com esses outros, então, quer dizer... Dentro de um contexto educacional. Isso, você vai usar o celular, acho que não entender, você vai usar o celular para essa finalidade aqui, para fazer essa lição, para fazer essa pesquisa. Que não é o seu pessoal. E aí isso vai ter a ver também com a idade, com o momento escolar daquela criança. Então há uma proposta já em curso no Brasil, a gente no Alana tem também uma proposta, mas há um grupo que o governo federal puxou, né, para produzir um guia sobre telas para crianças e adolescentes, um grupo de especialistas em infância e adolescência, sociedade civil, pediatras e também órgãos do governo, para estabelecer aí uma série de sugestões, enfim, orientações e dicas mesmo para que esse uso de telas possa ser mais saudável. E ele precisa fazer esse cruzamento entre o tipo de dispositivo, entre o tipo de acesso, né, gente? Porque também estamos falando dos desníveis. É preciso pensar nos desníveis de acesso que há no Brasil quando acaba no celular o pacote de dados.
daquela que aquela criança está usando, ela só vai poder usar uma coisa, que geralmente, que é a rede social, que é o que fica liberado ali, no tal do zero rating. E aí ela não consegue, por exemplo, verificar se uma informação que ela está recebendo ali naquela rede é verídica ou não. Ela não tem outros lugares para poder pesquisar. Isso tem a ver também com, enfim, com a infraestrutura, com o acesso, né? Muitas escolas não têm internet, né? Então a gente precisa cruzar esses elementos todos para fazer a nossa própria receita, vamos dizer assim, né? Mas acho que sim, baseada, inspirada em proposições como essas que o Jonathan traz, assim. E o brincar, para a gente, fundamental. Fundamental. Vitamina N, esse contato com a natureza, ele é o mais importante para o desenvolvimento sadio, saudável das capacidades das crianças, dos adolescentes. Esse grupo vai produzir um manual de instruções para as escolas? Ele não é muito manualístico, não. A gente ainda está entendendo, né, e pesquisando, escutando, inclusive, crianças e adolescentes e famílias e educadores para saber quais os melhores formatos deste tipo. A ideia é que sejam guia ou guias que vão contribuir para orientar os vários usos de telas que são feitos por crianças e adolescentes no Brasil, também no contexto educacional. Isso junto com o MEC, pensado junto com a política, né, de escolas conectadas, com a política curricular, inclusive. Então, eu acho que sim, eu acho que o Jonathan traz é interessante. Mais uma vez, se é factível, não sabemos. A gente vai precisar dar vários passos ainda que não foram dados aqui, já foram dados nos Estados Unidos em relação a garantia dessas questões. E pensando em redes sociais, por exemplo, eu acho que lá eles já estão bastante mais adiantados, assim, em relação às restrições, à proteção de dados de crianças e adolescentes. Agora é o COSA, Kids Online Safety Act. Isso vai pensar o quê? Ela é uma lei ampla, é um projeto de lei amplo, que eu acho que reforça a importância da privacidade de dados de crianças e adolescentes, justamente à luz da ampliação e do avanço das tecnologias de inteligência artificial, mas ele traz também uma série de deveres para as plataformas que são interessantes. Uma delas eu destacaria é a questão da verificação etária. Quer dizer, as redes terem de desenvolver ferramentas e mecanismos que sejam mais assertivos, né, vamos dizer assim, em relação a essa verificação etária, usando inteligência artificial. Um pouco por aí. Então, assim, várias leis e normas que estão rolando, a gente sabe, gente, que não é só a lei que vai resolver, né? Se dependesse de lei, a gente já tinha tudo resolvido no Brasil, mas regulação é importante. É importante para que as pessoas saibam quais são os limites, até para que esse debate seja mais publicizado, né? Que para algum tipo de freio possa existir em relação a essa sanha bem desenfreada, né, das plataformas. Em relação ao sul global, acho que é importante a gente falar também dessa diferença que de são norte, plataformas de fora que a gente está usando aqui, com pouca interferência. As principais democracias já estão protegendo muito melhor as suas crianças e adolescentes em relação à interação com a tecnologia, e aqui não, né? E as crianças e adolescentes do sul global são maioria no mundo também, isso é importante de lembrar. Exato, mas já é um alento saber que as crianças estão sendo ouvidas e tem gente pensando em como protegê-las. Qual?